Olá, tudo bem? Começamos mais um episódio da série que estamos fazendo aqui em Brasília, capital federal do país, trazendo muitas novidades e informações importantes que impactam a vida de todos nós. E neste episódio do Podnext, o meu convidado nasceu em Minas Gerais, morou na roça, também começou a trabalhar bem cedo para ajudar a família, mas nunca deixou de estudar. Além disso, aos 14 anos, ele mudou-se para Guará, região administrativa de Brasília, dentro da carroceria de um caminhão. Tem muita história para contar, com toda certeza. Ele é formado em Ciências Contábeis, foi deputado distrital, também foi 2 vezes secretário de Ciência e Tecnologia, foi deputado federal e agora é senador. Meu entrevistado de hoje, com muita honra, é o senador Isalci Lucas. Tudo bem, senador? Seja bem-vindo. Obrigado, muito bom. É uma honra tê-lo aqui. Senador, o senhor também é presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência e Tecnologia e hoje, com toda certeza, é um dos parlamentares mais bem avaliados, né, aqui do Brasil. É uma trajetória e tanto, né? Nós podemos afirmar isso. Mas como se deu essa transição, né, do senhor formado em Ciências Contábeis? Sei que o senhor trabalhou nessa área. A gente vai falar um pouquinho sobre assuntos atuais, mas eu queria começar o Podnext contando um pouquinho sobre essa transição. Como o senhor entrou para a política? Pois é, eu até não era afiliado a nenhum partido, né? Já só entrei depois em 98, então já estava... Eu vim de Minas Gerais com 13 anos, cheguei aqui com 13, 14 anos. Fui trabalhar, aliás, em Minas a gente trabalhava desde os 8 anos, você estava trabalhando, né? Ainda não tinha, né, essa tradição. A minha cidade era hoje uma cidade pequenininha, 7 mil habitantes, era uma parada de ônibus, vamos dizer assim, né? Porque todos os ônibus que saíam do centro daqui de Brasília, de Goiás, ou do Triângulo Mineiro para ir para Belo Horizonte, tinha que passar dentro da minha cidade. Então a gente aproveitava, né, os ônibus e engraxava sapato, vendia laranja, vendia jornal. Então a gente ralou bem. Meu pai veio para cá em 68, eu fui estudar em Itaúna, ganhei uma bolsa de estudo no seminário de Itaúna. Estudei lá, fiz o exame de admissão, né, antigamente era quase um vestibular para chegar no ginásio, né? Fiz o vestibular, passei, ganhei a bolsa lá em Itaúna. Aí meu pai veio para Brasília, em 68. 2 anos depois, ele se inscreveu aqui no programa habitacional, a X, né, que era o Sistema Habitacional de Interesse Social. Ele foi sorteado, então ele trouxe a família, 7 filhos. Ele era vigia aqui no DF. Vigia ganhava mal, né? Chegando aqui todo mundo teve que trabalhar, minha mãe inclusive. Foi trabalhar numa escola no Guará também, né, como servente, depois merendeira, onde eu estudei, que é no ginásio do Guará. Fiz então a minha 7ª e 8ª série, mas já trabalhava também. Eu chegando aqui, eu fui trabalhar numa banca de revista W3, também engraxei sapato, mesma coisa, né? Vendi coisa na rodoviária. E aí, trabalhando nessa banca, todo dia eu passava em frente ao Banco Mineiro do Oeste, um banco que tinha na 504, a banca era na 503. E aí, eu tinha feito o curso de datilografia, né? Fazia 150 toques por minuto, então era bem rápido. Fiz um teste no banco, então me convidaram e eu comecei a trabalhar no Banco Mineiro. Tive a carteira assinada, inclusive eu não tinha nem 14 anos, faltava ainda uma semana para completar 14 anos. E aí tive a carteira assinada, fiquei trabalhando no banco, fui promovido a escriturário com 15 anos, e aí foi quando o banco foi vendido para o Bradesco, e aí teve um cliente que me convidou para trabalhar, que era a melhor escola de Brasília, era o colégio pré-universitário, era um preparatório para vestibular, né? Depois criou também a escola regular. Então fui trabalhar nessa escola e fiquei como diretor administrativo, financeiro, até servir o Exército. Eu tive que sair para servir o Exército. Naquela época, os jovens realmente se alistavam mesmo, né? Era uma garantia de um futuro melhor. Eu me alistei, como eu estava fazendo, já tinha passado no vestibular, na faculdade, então eu pude fazer o curso NPOR, que é o Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Então fiquei em primeiro lugar no curso, né? Poderia ter continuado no Exército, porque você podia ficar mais 8 anos, podia chegar até capitão, depois você podia sair para a Polícia Militar e ir até coronel. Mas eu resolvi, porque eu já tinha montado um escritório, mesmo antes de formar, eu já tinha um escritório com o meu chefe de departamento de contabilidade da universidade, da faculdade,
E aí, então, preferi voltar e tocar o escritório. Pelo que o senhor está me contando até agora, o senhor sempre foi uma pessoa muito dedicada, né, aos estudos, ao trabalho. Com certeza, eu sempre lutei para fazer o melhor, né? E sempre para ser o melhor em tudo, né? Então, consegui montar o escritório, me formei, aí viajei o Brasil todo fazendo auditoria, né? Principalmente fui para Rondônia, em todas as cidades de Rondônia, Amazonas. E aí, já era contador, auditor. Voltando, eu tinha muito cliente na área de educação. Aí acabei montando uma escola lá no Guará, 2 escolas. E aí, quando eu assumi, eu já era presidente do Sindicato dos Contadores, e logo na sequência eu assumi a diretoria também do Sindicato das Escolas Particulares. E fui depois, fui presidente das escolas, do SINEP aqui, do Sindicato das Escolas. E também da Federação Centro-Oeste. E aí eu já fazia contabilidade no meu escritório para o PSDB Nacional. Então o Fernando Henrique até me indicou para ser juiz do trabalho, da segunda instância. Já era filiado ao PSDB? Não era, porque para ser juiz não podia ter filiação, mas eu fazia a contabilidade deles, né? Eu fiz do Mário Covas, comecei com o Mário Covas. A campanha presidencial de Mário Covas, eu fui o contador. Geraldo Alckmin foi tesoureiro, inclusive, né? Então eu tive uma relação boa com eles, mas não podia ser filiado porque juiz não podia ter filiação. Fiquei 3 anos e pouco lá no tribunal, já como presidente do Sindicato das Escolas, da Federação Nacional das Escolas. E aí fui para o judiciário, saí para ser candidato a deputado distrital. Porque tanto os contadores quanto, principalmente as escolas, precisavam realmente de uma defesa, né, no parlamento, porque era muito, na época as escolas eram muito perseguidas e muita dificuldade na gestão, para definir preço, para definir custo. Então, como eu era contador, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. E aí eu consegui, né, aí me lançaram como candidato. Foi uma decisão do senhor mesmo, né, pela necessidade de ter alguém que defendesse essa causa, ou houve uma pressão? Havia um interesse, né, de que houvesse, porque o sindicato já tinha tentado isso, o segmento já tinha tentado eleger alguém e não conseguiu. E eu, naquele momento, eu convidei 3 candidatos ao governo para um debate no sindicato. 2 não foram, só foi um, e ele acabou me convidando para entrar na política. Como a gente já estava pensando nisso, acabei assumindo a candidatura, né? Aí saía candidato a deputado distrital. Eu fui deputado distrital, depois fui candidato a federal, né? Também fiquei na Câmara Federal 3 mandatos, um deles como secretário de Ciência e Tecnologia, e como distrital também eu fiquei um período, e fui criar a secretaria em 2004, a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Aí lançamos vários projetos na secretaria, tanto na primeira gestão com o Roriz, que era o governador, quanto na segunda gestão do Arruda, que eu fui também secretário. Pela sua biografia, até eu vi que o senhor criou a ABEDUC, né, Associação Brasileira pela Educação de Qualidade. Qual a importância dessa associação? Olha, eu sempre estudei com bolsa, né? Eu fiz no seminário, fiz o ginásio com bolsa, depois cheguei aqui e fiz escola pública, mas quando eu fui trabalhar na escola, no pré-universitário, também ganhei uma bolsa do ensino médio, então fiz meu ensino médio com bolsa, e fiz a minha faculdade noturna, porque a Universidade de Brasília só tinha de manhã, eu tinha que trabalhar o dia todo, não podia fazer. Então eu fiz particular. Mas na época tinha o crédito educativo, então, como não tinha correção, a inflação era muito alta, a gente conseguiu fazer e pagar sem nenhum problema. Então também foi bolsa, vamos dizer assim. Então eu me senti na vontade de poder também ajudar outros jovens, né, a ter a mesma oportunidade que eu tive. Porque eu sei que o único instrumento de você dar igualdade de oportunidade é a educação, não tem outro, né? Então eu criei a ABEDUC, que é a Associação Brasileira pela Educação de Qualidade. E fiz um entendimento com as escolas, como contador, eu disse para elas, olha, vocês têm aqui, você terminou as matrículas, normalmente tem muita vaga ociosa, né? Tem muita cadeira vazia. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês me disponibilizam essas vagas ociosas, eu vou mandar um aluno aqui pagando a metade, porque vocês já pagaram água, luz, telefone do professor e a cadeira está vazia. Então, eu criei o cheque educação. A gente dava um cheque, 12 parcelas, né, de 50% de desconto, era um desconto. Foi uma inspiração para o ProUni, inclusive. Foi, exatamente. Depois dessa experiência, eu tive a oportunidade de levar para o ministro Paulo Renato, que era ministro do PSDB na época. O Paulo Renato não deu muita atenção. Depois entrou o Tasso Genro,
Tasso já era o ministro, nós chegamos a marcar com ele uma reunião para falar sobre isso. Ele acabou viajando, mas quem nos atendeu foi o secretário executivo dele, que era o Fernando Haddad, que foi ministro da Educação, né, depois. E aí passamos tudo para ele, passei todos o projeto como um todo. E 6 anos depois nasceu o ProUni, que é exatamente... Hoje, em vez das faculdades e escolas me disponibilizarem as vagas, eles disponibilizam para o governo. E o governo dá a bolsa de 100%, 50% do ProUni. Né? Então, o ProUni é uma cópia do Cheque Educação. O senhor tem uma estimativa de quantos jovens foram beneficiados com o Cheque Educação? Olha, foram mais de 100 mil cheques emitidos, de talão de cheque emitido. Né? Mas hoje você tem milhões de alunos estudando o ProUni, no Brasil todo. Né? E é interessante porque quando eu lancei esse projeto, e aí ganhei a eleição na Câmara Distrital, eu lancei lá no Distrital também um projeto semelhante, chamado Cheque Educação também, né, onde as empresas disponibilizavam também uma parte dos recursos para os funcionários para que eles pudessem fazer uma faculdade também. E aí fui muito criticado na época, inclusive, pelo Partido dos Trabalhadores. Né? Coincidentemente, tinha uma deputada do PT na Câmara que depois me criticou muito por causa do projeto, dizendo que eu estava transferindo recurso para a iniciativa privada e tal. Depois, quando nasceu o ProUni, né, aí não, ela já era federal também, aí disse que era o melhor programa de inclusão do mundo, né, quer dizer, um negócio totalmente... Mas o Cheque Educação foi a inspiração realmente do ProUni. O precursor, né, de tudo isso. Agora, o senhor sempre trabalhando aí em favor da educação, né, tentando ajudar aquelas pessoas que mais precisam, assim como o senhor sempre precisou também e venceu, né, através da educação. E eu vejo que o senhor também sempre está bem atualizado, né, principalmente em relação à educação, quando cria também o maior programa de inclusão digital, né? Como que foi isso? Como que surgiu essa ideia? O que o senhor vislumbrou nessa época? Eu era deputado distrital quando o governador me convidou para criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Certo. Então, quando eu assumi a secretaria, em 2004, né, estava começando ainda, né, o processo de inclusão. Né? Era difícil, nem todo mundo tinha computador. Então a gente lançou vários projetos nessa linha. Primeiro, o Parque Capital Digital. Né? Aqui em Brasília era para ser o melhor parque do Brasil, mas infelizmente nós temos aqui no Brasil um problema, que é a falta de política de Estado, só tem política de governo. Ou seja, cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Né? Então eu lancei na época de 2004 o Parque Capital Digital, que era um espaço de 120 hectares aqui, hoje chama Biotic, né? Mas exatamente um parque tecnológico, científico e tecnológico. Então eu fui para o Japão, para a Coreia, Taiwan, para conhecer os parques, exatamente para fazer o projeto aqui do DF. Então a gente conseguiu avançar, né? Levamos 2 anos para aprovar a poligonal, depois mais 1 ano, né, para registrar em cartório, mas hoje está lá o parque parcialmente implantado, né? Tem lá o Biotic, mas lancei, aí em função disso, dessa questão da ciência e tecnologia, eu já percebi naquela época e falava isso, olha, o analfabeto de hoje não é mais quem não sabe ler e escrever, é aquele que não tem acesso à informação, à tecnologia. Né? Então foi quando eu lancei o maior programa de inclusão do Brasil, que foi o DF Digital. Nós dávamos curso de inclusão digital e qualificação profissional. Então eram mais de 70 cursos de alto nível de qualidade, e a gente chegou a criar 142 unidades aqui, parceria com as igrejas católicas, evangélicas, associações comerciais. Então a gente entrava com os computadores, tinha os cursos, né? Depois nós criamos o passaporte digital, que era um cartão, você distribuía o cartão, eles faziam o curso também, quem tinha computador podia fazer em casa, quem não tinha ia para o DF Digital, que era um espaço com 40, 50 computadores, onde ele podia fazer os cursos. Então a gente distribuiu mais de 600 mil certificados, quase 200 mil pessoas, porque muitos fizeram vários cursos, né? Então de 200 mil pessoas fizeram o curso de inclusão digital e qualificação profissional. Nessa mesma área a gente lançou um projeto chamado Geração 3, né, que é para a terceira idade. Ah, sim. Então a gente conseguiu também incluir muitas pessoas, porque naquela época o pessoal tinha medo até de entrar com o computador, não sabia mexer com o computador, tinha medo de quebrar o computador. Então, pessoas com 80 anos, 70 anos fizeram curso de inclusão, né, e passaram a corresponder com os seus filhos, que às vezes moravam em outros estados, outro país. Né? Então, começaram a entender sobre a internet.
Então, nessa área, a gente fez muita coisa. Né? Fizemos um projeto aqui para colocar a internet em toda a cidade, mas acabou que mudou o governo, a coisa não avançou. É triste isso, né, governador? Muito ruim. Muda o governo, o projeto é cancelado, se começa de novo. E, inclusive as coisas boas, né? Porque quando entra um adversário político, ele faz questão de acabar com o que funciona. Nessa época, inclusive, nós lançamos um outro projeto, que foi o notebook para os educadores. Quando foi lançado o notebook, tinha uma experiência, um produto indiano, tinha também depois a Positivo também lançou, que era o notebook. Então a gente deu aqui mais de 33 mil computadores para os professores e os servidores da educação, todos receberam. Foi financiado, o DEF pagou a metade e o professor financiava a metade. A gente pagava como uma bolsa. Então, exatamente nessa linha de colocar a internet, né, nas escolas, qualificar os professores. Então foi um projeto muito interessante também, esse projeto do notebook dos professores. Uma curiosidade pessoal, o senhor sempre voltado a essa área de educação, né, e trabalhou tanto aí no digital também, né, para levar essa tecnologia não só aos jovens, mas também aos idosos, como o senhor acabou de citar. O senhor, sendo já um senador mais experiente, né, já tem mais idade, né, como que o senhor se encaixa nisso? O senhor acompanha essa geração nova de estar presente nas redes sociais, de acreditar na importância de estar nesse meio digital? Sim, com certeza. Lá atrás, né, desde quando eu fui secretário em 2004, depois eu fui secretário novamente em 2007 até 2010, a gente lançou vários outros projetos, né, na mesma linha do Cheque Educação, a gente lançou o Bolsa Universitária. A gente dava uma bolsa integral para o aluno e ele dava uma contrapartida na escola pública. Foi uma forma de começar a lançar a educação integral. Porque como não tinha recurso para contratar professores, né, para o contraturno, então a gente fazia isso. A gente dava uma bolsa numa faculdade de teatro, por exemplo, o Teatro do Sina, os alunos recebiam a bolsa e davam uma contrapartida na escola pública no contraturno. Quem fazia educação física dava esporte nas escolas. Né? Quem dava pedagogia dava reforço escolar. Então a gente conseguiu compatibilizar, né, para que o aluno pudesse ter a experiência, né, na escola, na atividade, né, na sua formação. Então foi muito bom, foi bom para o aluno, foi bom para a escola pública e também ficou mais barato para o governo. Né? Então foi muito interessante. Agora, o que aconteceu? Quando eu assumi a secretaria e comecei a fazer as coisas, muita coisa que eu queria fazer dependia de lei, porque há uma diferença muito grande entre a iniciativa privada e a iniciativa pública. Sim. Na iniciativa privada você pode fazer o que você quiser, você só não pode fazer o que é proibido. Mas na área pública você só pode fazer o que é permitido. Então, eu que estava na ciência e tecnologia, a gente tinha muitos gargalos assim. Então, o Brasil valoriza muito a burocracia em detrimento do resultado. Então, a gente usa muito pouco a meritocracia. Então, se o pesquisador, na época que eu assumi, se o pesquisador apresentasse um projeto de pesquisa, reivindicando recursos para pesquisa, e colocasse nesse projeto um determinado reagente, e durante a pesquisa ele mudasse o reagente, e tivesse um resultado maravilhoso, ele era punido porque ele mudou o reagente. Agora, se fizer tudo certinho, não tiver resultado nenhum, aí ele estava apto a receber mais recursos, parabéns para ele e tal. Então, havia muitas distorções. Então, eu fui para o Congresso, não fui por carreira, eu fui exatamente para mudar as leis para poder executá-las. Né? Então, por isso que eu priorizei sempre a educação, ciência e tecnologia. Assumi como deputado federal e já assumi a presidência da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Então, como eu era também vice-presidente do Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia, e a gente tinha também o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, todos os gargalos no Brasil, dos estados e municípios, a gente foi anotando as dificuldades todas. E quando eu cheguei no Congresso, a gente apresentou todos esses projetos para mudar a legislação. Então eu coloquei, por exemplo, foi iniciativa minha, não é? A inovação na Constituição, que não tinha inovação. Depois a gente mudou todo o marco regulatório de ciência e tecnologia, todas as leis, para exatamente possibilitar, por exemplo, o pesquisador ir para a empresa fazer um trabalho nas empresas, porque a inovação acontece na empresa, não é na universidade. A universidade tem um conhecimento, mas quem desenvolve a inovação é a empresa. Então, na época que eu fui secretário, o professor não podia, né, tinha dedicação exclusiva, não podia sair da universidade, não podia sequer participar do resultado da pesquisa. Então, a gente mudou toda a legislação. Hoje, não, o pesquisador pode acompanhar o projeto da empresa, pode participar da patente,
né? Pode fazer várias coisas que não podia antes. E a gente começou então a mudar tudo isso, mudamos a legislação toda, eu era relator ou era autor do projeto, então a gente conseguiu avançar. Depois faltava recurso, aí o que nós fizemos? Durante muitos anos o Brasil, todo o recurso de ciência e tecnologia era contingenciado, era desviado para outras áreas. Então eu apresentei um projeto de lei, aprovamos a lei, proibindo o governo de contingenciar recursos da ciência e tecnologia, ou seja, desviar recursos para outras áreas. Então hoje nós temos o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que hoje tem na faixa de 18 bilhões por ano garantido para pesquisa. Então, o senhor acha que é suficiente? Não, lógico que não. Né? O Brasil está muito atrás desses países, né? Se pegar a China, né? Que mais investe em ciência e tecnologia, Estados Unidos, Coreia, Japão, esses países todos. O Brasil investe muito pouco. O pouco que a gente investe ainda, grande parte ainda é da iniciativa privada. O governo investe muito pouco nisso. E a gente vem alertando sobre isso. Por exemplo, quando eu fui secretário, no segundo mandato, 2007, por exemplo, Brasília não tinha nenhum instituto federal aqui, porque os institutos federais são escolas de bom nível, de qualificação profissional. Então, eu como secretário, a gente conseguiu disponibilizar para o Instituto Federal várias áreas, e aí eles vieram para Brasília. Hoje nós temos 11 institutos federais, inclusive uns 3, 4 anos atrás eu consegui também uma sede para eles, para a reitoria, né? E a gente então hoje tem vários institutos federais, vão construir mais 2 agora, em Sol Nascente e Sobradinho 2. Então a gente está avançando na qualificação profissional. Nós tínhamos 3 escolas técnicas, eu puxei para ciência e tecnologia, a educação profissional veio para ciência e tecnologia, e a gente deu uma atenção especial. E consegui também um convênio com o governo federal para construir mais 9 escolas técnicas estaduais. Definimos os terrenos, assinei o convênio com o Ministério e está sendo construído, tem vários já construídos. Braslândia, Guará, Paranoá, Santa Maria já estão construídos, mas tem outras para serem construídas. Por quê? Porque eu sempre disse, né, que a educação profissional é fundamental. Na minha época, quando eu fiz o ensino médio no ginásio do Guará, você saía do ensino médio com uma profissão. Todos os jovens do ensino médio podiam escolher se queria fazer o científico, né, ou o técnico. Então, grande parte dos alunos saíam até contabilidade, edificações, técnica eletrônica, né, tinha um curso normal também de professor. Aí acabaram com os cursos técnicos. Então, o que está acontecendo hoje? Eu estou dizendo isso há muitos anos. Eu fui o relator, inclusive, o presidente da comissão do novo ensino médio. E a gente deu 5 anos para implantar a educação profissional nas escolas públicas. Porque hoje a meninada sai da escola, 20% entra na faculdade, 80% é a geração nem que não estuda e não trabalha, não tem qualificação profissional e também não consegue entrar na universidade e na faculdade. Muitos não têm condições financeiras, outros não têm nem vontade. E a minha avó dizia, né, cabeça vazia, oficina do diabo, não tem o que fazer, vai fazer o que não presta. Então, grande parte desses jovens hoje, né, estão indo, se vai ser aviãozinho, né, das drogas, do tráfico, e a gente precisa reverter isso, por isso que nós investimos muito na educação profissional. Eu tenho oportunidade de trabalhar em algumas cidades que possuem institutos federais, né, de ciência e tecnologia, que possuem FATEC, ETEC, que são os cursos técnicos profissionalizantes, os tecnólogos. E o que eu vejo muito é que os jovens que saem dessas instituições, a maioria sai empregada já, né? Então... Era isso mesmo. Nas escolas técnicas que a gente estava conduzindo no segundo mandato como secretário, todos eles saíam já né, com um emprego garantido, porque a qualidade era boa do curso técnico. É isso que está faltando na educação brasileira, né? Qualidade. Então, por exemplo, hoje nós estamos com dificuldade, inclusive, de curso de engenharia. Ninguém quer fazer engenharia. Por quê? Porque 70% dos jovens saem do ensino médio sem saber matemática. Então tem medo de fazer engenharia. Né? Mais de 60% sem saber português, sem saber interpretar. Então você tem uma escola hoje que não tem laboratório, que não tem internet, que não tem tecnologia, que não tem esporte, que não tem cultura. O aluno fica, né, totalmente desmotivado, né, a fazer qualquer coisa. O que falta para motivar esses jovens, senador? Nós temos um problema sério que é a questão da base da educação, né? A nossa educação é como se fosse você construir a casa de cima para baixo. Quem tem recurso, que é a União, ela é responsável pelo ensino superior. Então o ensino superior tem recurso. Depois o ensino médio é responsabilidade do Estado, que também tem mais recurso do que o município. Agora, onde as pessoas moram, que é o município,
a maioria delas estão quebradas, não tem recurso para investimento. Então, o período mais importante do cidadão, que é a primeira infância, ela não é bem atendida, então você não tem alfabetização. Ora, se o menino não é bem alfabetizado, ele vai carregar isso a vida toda. Chega no ensino fundamental com dificuldade, passa para o ensino médio com dificuldade, chega na faculdade, o cara não sabe escrever, não sabe matemática, não sabe... Então, a forma de corrigir tudo isso é investir realmente na primeira infância, né, para que todas as crianças estejam na creche, né, que seja acompanhada, depois que tem que ter uma boa alfabetização. Por isso que a gente precisa voltar, o governo ele foi criado para servir o cidadão. Quem é o cidadão? Você tem a fase do pré-natal, né? Se você cuidar das grávidas, mulheres grávidas, dando a elas assistência médica, né, uma boa alimentação, com certeza as crianças vão nascer muito mais saudáveis. Depois você tem a primeira infância, você tem que fazer política pública para que todas as crianças estejam na creche, né, seja bem alfabetizada, seja também... Né, todas as características ali que ela tem, você tem que fazer política pública para isso. Depois você tem a adolescência, que também é um período que você tem que ter uma atenção especial. Depois você tem a juventude, né? O cara quer esporte, quer cultura, quer formação. Depois você tem um adulto, que já quer uma casa própria, que já quer emprego, quer não sei o quê. Depois o idoso. Né? Nós temos aí, né, nos próximos 5, 6 anos, a gente vai estar aí com quase 25% da população idosa. E eles vão fazer o quê? Não tem nada, não tem política pública para o idoso, né? Então você tem que desenvolver isso. E aí, então eu fui para o Congresso, como deputado e depois senador, para mudar essas leis. Estão mudando tudo na área de ciência e tecnologia. Não tem nada de ciência e tecnologia hoje que não tem o meu dedo lá, né? E na área de educação, eu fui o relator do Fundeb, que é o principal fundo da educação. Quando eu fui relator, a gente conseguiu, primeiro, aumentar em 26% o Fundeb, que é o principal fundo. Mas colocamos recursos para a educação infantil e também para a educação profissional. Exatamente porque essas duas etapas são fundamentais. Você tem que investir na educação infantil e tem que investir na educação profissional. Então a gente mudou também a legislação nisso. Apresentei um projeto que foi aprovado, inclusive no Senado, de criar, por exemplo, dentro dos conteúdos, né, não disciplina, mas dentro do conteúdo transversal da educação, educação financeira. Né? A pessoa precisa entender o que é isso, né? Poupança, o brasileiro não tem noção disso, por isso que 70% dos brasileiros estão devendo para todo mundo aí, né? Sim. Então você tem que, tudo passa pela educação, né? Não tem jeito. Então qualquer política pública tem que ser implementada nas escolas. Agora, não é essa escola que está aí. Você tem que ter uma escola realmente que seja uma escola, né? Eu, por exemplo, acordava cedo, doido para ir para a escola, porque na minha época tinha esporte, cultura, tinha um monte de coisa. Hoje, né, os meninos já devem acordar porque eles têm que ir para a escola, né? Por isso é que está tendo uma evasão grande, muito grande. Mas, então fizemos, por exemplo, Brasília, nós temos sérios problemas aqui com relação à propriedade da terra. Quando o JK criou Brasília, ele não indenizou as fazendas todas. Então, nós temos a grande parte da cidade não tem escritura. As áreas rurais não têm escritura, várias cidades não têm escritura. E a escritura é que é a certidão de propriedade, né? Então, ninguém faz investimento numa área se não é dela, se não tem garantia que é dela. Como é que vai pegar um financiamento se ela não sabe depois o que vai acontecer? Então, a primeira oportunidade que eu tive, eu apresentei as emendas numa medida provisória e fizemos a lei da regularização fundiária. Então, tudo que era necessário... Eu vou perguntar mesmo para o senhor sobre isso. Como o senhor vem lutando há muito tempo, né, pela regularização fundiária aqui do DF. Como está essa situação atualmente? Pois é, né? Aqui é o seguinte, não tendo lei, você não pode fazer nada. Então nós aprovamos a lei. Eu peguei pessoas experientes, né, de advogados que lidavam com essa causa, tudo aquilo que era necessário colocar na lei para poder regularizar todas as áreas, a gente colocou. Então a lei foi aprovada em 2017. E a minha intenção, evidentemente, era assim, né? Aprovamos em 2017, ok. Então a partir daí o governo vai regularizar tudo isso aí e a partir daí vai organizar, criar políticas públicas para não deixar acontecer o que está acontecendo no Brasília hoje. Né? Porque até o governo Joaquim Roriz, até 2007, Roriz criou 9 cidades aqui. E várias delas, a maioria delas planejada. Samambaia foi planejada, Santa Maria, Recanto. Então, essas cidades hoje, elas, por exemplo, Samambaia tem ruas largas, tem espaço para colocar o que você quiser de instrumento público. De lá para cá, não se criou mais cidade. Aí o que aconteceu? Todo mundo invadiu. Aí as pessoas que tinham chácaras, Vicente Pires,
sol nascente, estrutural, foram chácaras que foram divididas e foram ocupadas sem nenhum planejamento. Aí as ruas são estreitas, não tem infraestrutura nenhuma, e depois ficou muito mais difícil de regularizar. Então eu imaginei que em 2017 o governo ia regularizar todas as áreas e a partir daí criaria política pública, porque todo mundo tem que morar em algum lugar. Então você tem que ter política para classe A, B, C, D, E, F, né? Para todo mundo. Então, como tinha antigamente, até porque eu só estou em Brasília porque meu pai entrou num programa de habitação, senão provavelmente não estaria nem aqui. Então, a moradia é fundamental. Bem, então aprovamos isso também, né? A lei da regulação fundiária. E até hoje, agora 10 dias atrás, depois de 2017, né, são 8 anos praticamente, saiu a regulamentação da lei. Quer dizer, agora que eu estou começando o processo. É muito moroso, né, senador? E no sentido de especular, de arrecadar, não é de dar a escritura, porque o espírito da lei que nós aprovamos é escriturar, dar para as pessoas a escritura. Então a gente fez isso, né, exatamente para poder fazer. E desde 2011 que a gente vem trabalhando um planejamento para o DF. Então lá em 2011, quando o JK ia completar 100 anos da morte dele, a gente lançou o Movimento Brasília 100 anos. Era exatamente planejar Brasília para os próximos 50 anos. Então a gente fez reuniões com as comunidades, cidade por cidade, segmento por segmento, para ouvir as pessoas. Porque o Roriz falava isso, governar é você eleger as prioridades depois de ouvir a população. Então, é muito comum os burocratas criarem programas sem conhecer o mundo real. Então você precisa ir lá na ponta, né? Porque quem pode dar um depoimento ou sugestão de um transporte público é quem é de transporte público, né? Então a gente precisa ouvir mais, fizemos tudo isso. Depois nós lançamos todos pelo DF, também a mesma coisa, reuniões nas cidades, ouvindo todo mundo, sugestões, prioridades. Depois lançamos o Brasília 2060 e depois o Repensar o DF durante a pandemia. Fizemos várias reuniões virtuais, também ouvindo todo mundo, os líderes da cidade, educadores, professores, né? Policiais, todos, falar um pouco sobre segurança, saúde, educação. Então, para quê? Para poder executar, porque o que falta no Brasil é isso, né? Um planejamento. É todo mundo, você saber onde é que você quer chegar, para ir todo mundo na mesma direção. Hoje não, cada ministério, cada secretaria aqui é como se fosse um governo diferente. Eles não conversam, não há integração nenhuma. Aqui em Brasília não tem, é analógico, não é digital. A saúde, um hospital não fala com o outro, né? Não há um sistema de consulta por aplicativo, você tem que... Né? É uma loucura, isso aqui realmente não tem controle de nada. Por ser capital do país, né? Não ter ainda essas facilidades, essa modernidade que o mundo nos... Brasília era para ser, devia ser, um modelo para o Brasil, Sim. Em todas as áreas. Até porque nós temos um território pequeno, né? Temos uma população, né, com melhor IDH, com melhor per capita. Então aqui era para ser o modelo. Mas, infelizmente, né, as pessoas não só pensam no curto prazo, porque educação, ciência e tecnologia é longo prazo. Né? O pessoal gosta de ver viaduto, né? Todo mundo passa no viaduto, sabe quem fez. Agora, se você fizer a infraestrutura que fica debaixo, no solo, né, que é o essencial, aí ninguém faz, porque a obra não aparece. Que ninguém vê não é importante para os governantes. Esses são os grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil e em Brasília, né? Agora, senador, o senhor, pela sua trajetória, pelo que eu já pesquisei, li e acompanho, o senhor é um senador diferenciado, que faz questão de estar não só no Senado, né, fazendo ali a parte burocrática, mas principalmente nas ruas, visitando as comunidades e ouvindo a população. O senhor acha que este é o segredo para ter um bom governo? Exatamente. Para você governar bem, você tem que ouvir a população para fazer um bom planejamento. Você tem que construir uma política pública junto com a população. A forma de governar não é de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima. Você tem que convencer a população que ela tem que cuidar primeiro da casa dela, depois do conjunto, depois da rua, né, da quadra, depois da cidade, depois do estado. Então, né, se você faz uma parceria com a comunidade e ela participando e empoderando e também, né, ter um sentimento de pertencimento, que o que está aí é dela, o que é público é dela, né? Isso a gente consegue avançar, porque precisamos do apoio de todo mundo para a gente construir realmente uma sociedade juntos, né? Com a educação de qualidade. Por exemplo, a educação, você precisa mudar totalmente. A educação, você tem que melhorar a formação de professor, que lamentavelmente hoje ninguém quer ser professor,
E quem está fazendo agora, começando a fazer esses cursos de 1,99 à distância, aí o cara se forma, vai dar aula, não sabe nem escrever, não sabe. O senhor acha que a educação à distância foi um avanço ou um retrocesso? Então, teria que ser compatibilizar, você tem que, né, saber usar, né? Então, a educação à distância, por exemplo, eu tinha um preconceito muito grande com a educação à distância quando foi lançado, mas depois, quando eu fui secretário, eu lancei a Universidade Aberta, em parceria com a UNB, que foi inclusive uma das... A gente lançou na Ceilândia e Santa Maria, Universidade Aberta. E aí é o seguinte, quando você tem uma educação à distância de qualidade, você tem que ter disciplina, você tem que fazer a coisa correta, né? Aí é muito bom. Mas tem que ter o presencial também, por exemplo, curso na área de saúde. Não tem sentido você fazer um curso, não é, de medicina ou de enfermagem sem ter, né, sem ser presencial. Agora, é evidente, se você tem uma aula presencial e tecnologia para você colocar na lousa, por exemplo, a tecnologia que nós temos hoje, né? Hoje você tem a lousa digital, que não tem aqui ainda na escola pública, mas estamos tentando viabilizar isso, onde você projeta e grava, inclusive, a aula com tudo que você tem na internet. Você bota o corpo humano lá e o aluno vai ter muito mais interesse, né, em participar de uma aula dessa. Então, o que falta é isso, tecnologia, formação do professor, infraestrutura, que o caminho é a educação integral. Então você tem que ter refeitório, você tem que ter auditório, né? Você tem que ter uma estrutura boa para esporte, para cultura, coisa que a gente não tem. Então, esses projetos que eles criam aí, por exemplo, agora o Pé de Meia, que é o grande projeto do governo hoje, não vai resolver nada da educação, porque não é por causa de R$200 que o cara vai querer continuar na escola. Se a escola continuar ruim como está, não vai resolver nada. O senhor é contra o Pé de Meia? Não é que eu votei, né, favorável, porque de fato é melhor do que nada, mas se pegar esse valor, hoje está se falando em 13 bilhões, e investir em infraestrutura, né, você melhora muito mais. É mais fácil o aluno ir para a escola quando ela tem atrativos, né, como boa qualidade da educação, esporte, cultura, lazer, essas coisas todas. É mais fácil fixar o aluno do que pagando R$200. É igual agora, fizeram também o do professor, R$1.500 para o professor, né, também esse Pé de Meia para o professor. Daí, o cara vai se formar em professor para ganhar o quê? Salário mínimo? Dois salários? Esse é outro gargalo que a gente tem, né? Então, eu defendo muito a qualificação profissional, porque grande parte hoje da população não quer mais trabalhar, porque os programas sociais muitas vezes são iguais ou maior um pouquinho do que o próprio mercado. Então, por exemplo, você tem esse pessoal que trabalha entre safra, né, de colheita de cana, de açúcar, de café, a laranja, que você tem sazonal, o cara não quer trabalhar mais, porque se ele trabalhar ele perde o Bolsa Família. E normalmente eles pagam muito próximo disso. Então, o que eles estão tramitando agora no Congresso, a lei? Para que ele possa trabalhar sem perder. Então, é um negócio assim que a gente, daqui a pouco, quem paga essa conta é quem produz, né? São as empresas, né? A sociedade como um todo. Mas o governo parece que quer a população toda dependendo dele. Então, todo mundo... Hoje tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. E agora vem o Pé de Meia. Botar a juventude toda também para ser manipulada, vamos dizer, pelo governo. Então, essas coisas são muito preocupantes, né? A gente precisa resolver isso. Mas o que eu tinha que fazer no Congresso eu já fiz, que era exatamente o quê? Mudar as leis para poder executá-las. E quem executa é o executivo. Quem tem a caneta é governador. Então, desde quando eu entrei na Câmara e depois na Secretaria, eu percebi isso. Para fazer as coisas, você tem que ter a caneta. E com muita tinta para você executar essas políticas públicas, né? E o senhor está na luta agora com a PEC do Fundo Constitucional do DF. Queria que o senhor me explicasse um pouquinho. Pois é, essa questão da PEC, o que acontece? Desde o Império, quem paga as contas da capital sempre foi a União. Quando era Salvador, quando era Rio de Janeiro, quando começou Brasília, as contas eram pagas pela União. Então, quando veio a Constituição de 88, aí colocaram na Constituição, no artigo 21, dizendo o seguinte: compete à União manter e organizar a segurança pública, polícia militar, bombeiro, polícia civil e penal, e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Isso está na Constituição de 88. 88 aqui não tinha eleição, ainda era indicação. Brasília sempre funcionou desde 60,
com indicação de prefeitos, depois governador. E depois teve eleição, em 90 teve eleição. Então, de 90 até 2002, porque em 2002 foi criada uma lei regulamentando a Constituição sobre o Fundo Constitucional. Mas até 2002, os governadores da época, eles tinham que ir com o pires na mão todo mês lá no palácio. Ó, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Os governadores não tinham autonomia nenhuma. Não tinha nenhuma. Do Fundo Constitucional, porque não existia o fundo ainda, né? Tinha a previsão de que as despesas da União, da capital, seriam pagas através de um fundo. Aí em 2002 se levantou. Quanto é que se investe em educação, saúde e segurança aqui no Distrito Federal? Chegou a um valor de 2 bilhões e 900. Então foi criado o fundo e aí estabeleceu esse valor e que seria corrigido pela receita corrente líquida, ou seja, aumentou a receita da União, aumenta o Fundo Constitucional. E através do Fundo Constitucional, os governadores têm essa autonomia para trabalhar dentro desse orçamento. Dentro do que está previsto, ou seja, manter e organizar toda a segurança. Então, 100% da segurança pública do DF é paga com dinheiro do fundo, dos quais 92% é pessoal. E auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Então, hoje o fundo chega a 25 bilhões. Então, 11 bilhões e alguma coisa vai para a segurança, 8 bilhões paga a saúde e 5 bilhões paga a educação. Ajuda, porque a gente precisa muito mais recurso do que isso. Mas o fundo é isso aí. Na média, 83% do fundo é para pagar pessoal. Bem, isso é a realidade. Bem, 2023 vem o arcabouço fiscal. O relator coloca o fundo dentro do arcabouço, mudando o critério de correção. E eles convenceram na Câmara a mudança, foi aprovado na Câmara. Quando chegou no Senado, eu como contador também fiz os cálculos, e a gente mostrou para o relator lá, e para os senadores de que se a gente aplicasse o arcabouço, a lei do arcabouço, desde o início do fundo, nós estaríamos recebendo hoje menos da metade do que a gente recebe. Então haveria um prejuízo muito grande. Ou seja, o governo do DF perderia aí muitos recursos no Então orçamento. A gente conseguiu reverter no Senado e foi para a Câmara e acataram o Senado. Só que em 2024, no ano seguinte, veio o pacote fiscal. Aí o Fernando Haddad manda de novo a mesma coisa, querendo mudar o critério de correção do fundo. Então, a gente acabou mobilizando a população, a bancada, o governo, e a gente conseguiu tirar na Câmara, não chegou nem no Senado, foi retirado do texto. Então, em função dessas ameaças e de outros problemas, porque o fundo tem uma série de problemas, porque como ele foi criado em 88 e ficou como se fosse a União a responsabilidade de manter e organizar, o que acontece hoje? Se você quiser fazer um concurso público aqui, para segurança, saúde e educação, mas principalmente para segurança, se você quiser aumentar o contingente, olha que o nosso contingente hoje é a metade do que era para ser em 2009. Tem uma lei em 2009 que estabelece quantos policiais militares nós temos que ter, bombeiros e tal. Em 2009 era para ter 18 mil policiais. Hoje nós temos 10. Policial civil era para ter 9, nós temos 4.500. Bombeiro a mesma coisa, metade do que era para ter. E não tem recursos para aumentar esse número? Não, aí qual é o critério para aumentar esse número? O governador tem que fazer o concurso. Mas como é que ele faz? Ele tem que tomar iniciativa, manda para a Casa Civil do governo federal, a Casa Civil manda para o Congresso alterar a lei orçamentária, mudou a lei orçamentária, que não é fácil essas coisas, vai de novo para a Casa Civil, lá para o Palácio, emite uma medida provisória e faz a coisa. E aqui faz o concurso depois. Quer reajustar? Nós temos hoje um dos piores salários do Brasil. Já fomos sempre o primeiro. Hoje nós estamos lá atrás, né? Por quê? Porque, por exemplo, nós tivemos uma defasagem no governo Hollenberg com a Polícia Civil, a Polícia Federal. Eles ganhavam a mesma coisa, Polícia Federal e Polícia Civil, era paridade. Aí, como não teve o reajuste, foi uma defasagem de 37%. Só que aí, se o governador quiser repor isso agora, o que ele tem que fazer? Ele manda para a Casa Civil manda para o Congresso o reajuste, o Congresso tem que aprovar isso, aí vem os territórios que também querem o mesmo aumento, outros querem também aumento, vai para a Casa Civil, não vou dar esse aumento não, porque eu não tenho condições de dar isso para os servidores da União. E aí fica essa confusão. Então, como o dinheiro já é definido, nós já sabemos que o fundo está no orçamento, vem para o GDF, o que eu fiz? Duas coisas. Primeiro, fiz uma emenda constitucional, mudando a Constituição, colocando no texto da Constituição a correção da receita corrente líquida.
diferente do que o governo queria fazer pelo IPCA, pela inflação. Então a gente mudou o texto botando a correção, garantindo a correção pela receita corrente líquida na Constituição. E em vez de o artigo 21 dizer que compete à União manter e organizar, eu coloquei compete à União transferir o recurso para o GDF para manter e organizar o mesmo texto. Então a gente está passando para o GDF para ele fazer o que ele já faz hoje, mas que não precisa mandar para o Congresso, para a Casa Civil, porque o valor já está definido do fundo. O governo não precisaria ficar pedindo bênção para a União. Agora, senador, aqui no Podnext, eu costumo falar que a gente trata de política de uma forma bem descomplicada, né? Para que todas as pessoas entendam o que nós estamos falando. Então, eu queria que o senhor me citasse exemplo, na prática, o que impacta isso a vida do cidadão aqui do DF? Então, vamos lá. Hoje, 40% da nossa receita, do que a gente arrecada hoje, 40% é do fundo. Então você imagina, quem ganha R$1.000, tirar os 40%, vai passar a receber 600. Então a diferença é muito grande. Muito. Esse recurso é para pagar pessoal. Então imagina, hoje nós já estamos defasados o salário de todo mundo. Temos um contingente a metade do que a gente tinha que ter. Evidentemente, diminuindo o recurso ou extinguindo o fundo, aí é que não tem jeito mesmo de contratar ninguém. Então há um prejuízo imediato para todos os servidores da saúde, educação e segurança. Isso aí não tem dúvida. Porque 83% do fundo é para pagar salário. Lógico, se você não tem professor, se você não tem policial, se você não tem bombeiro e nem polícia civil, a sociedade vai perder, porque a segurança vai ficar comprometida, né, em termos de quantidade de policiais, em termos de qualidade, em termos de investimento. Então prejudica todo mundo. Então, esse é a questão. O Fundo Constitucional hoje, a lei do fundo de 2002, ela foi feita uma lei ordinária. Então, por exemplo, hoje no Senado, se tiver 41 senadores no plenário e 21 votarem contra, você acaba com o fundo. A emenda constitucional é diferente. Para você mudar a Constituição, você tem que ter 49 votos favoráveis. Então é muito mais difícil de você aprovar e mexer também na emenda constitucional. Então, por isso, nós não estamos garantindo que não vai acontecer nada, mas vai ser muito mais difícil qualquer governo de plantão querer mexer com essa questão do fundo. O senhor está tendo apoio dos seus pares para essa PEC? Sim, eu conversei primeiro com a Secretaria de Educação, conversei com o pessoal da área de segurança pública, fui já na Federação da Indústria e do Comércio, né, exatamente para... Nós vamos fazer uma grande campanha agora para conscientizar a população e os servidores, principalmente, do que pode acontecer. Então, aí o ambiente é favorável? É totalmente favorável. Nós acabamos de aprovar o ano passado, retirando o Fundo Constitucional do pacote fiscal. Então, teoricamente, todos os deputados e senadores que votaram favorável, né, sabem da importância do fundo do DF. Então, acho que o momento é apropriado. Agora, é evidente que nós vamos agora trabalhar, articular para isso. Né? Por exemplo, eu fiz a reforma, eu fiz a PEC durante o recesso. Foi protocolado no primeiro dia, né, do ano legislativo. Mas, por exemplo, nós não fizemos sessão nenhuma ainda. Os senadores não estão nem aqui. Então tem que esperar a turma chegar, conversar com todo mundo, para a gente poder começar a caminhar. Nós temos que... Vai para a CCJ, emenda constitucional vai para a CCJ. Fiz um requerimento de audiência pública na Comissão de Segurança para discutir isso um pouco. Mas passou na CCJ, vai para o plenário. Você vota no primeiro e segundo turno. Aprovou o primeiro e segundo turno, vai para a Câmara. Lá também tem que ser aprovado com 3/5 dos deputados, primeiro e segundo turno. Aprovado, você promulga, não vai nem para o Executivo. Quem promulga a Constituição é o Congresso, então é o presidente da Câmara e do Senado. Então não há necessidade de ir para o Executivo. É uma mobilização que nós vamos fazer, a população tem que estar junto. Por isso que nós vamos lançar mais ou menos um slogan, né, de mexeu com ele, mexeu comigo, para que todo mundo possa participar desse movimento. Perfeito. Senador, agradeço muito a sua participação aqui. Nosso tempo já esgotou, infelizmente, mas eu sei que o senhor tem muito mais trabalhos para contar aqui pra gente, né? Eu sei que o senhor é bastante ativo, que gosta muito do que faz, é muito envolvido com toda a comunidade e o senhor já está convidado a voltar aqui no Podnext. Combinado. Agora eu quero quebrar o protocolo e terminar aqui com o senador, que pedir para o senhor falar um pouquinho de uma das maiores paixões da sua vida, para a gente conhecer um pouquinho o Isalci Lucas, e não o senador,
Quem é a Sofia, senador? Sofia é minha neta, né? E o Bernardo, né? Tem a Sofia e tem o Bernardo. A Sofia foi criada lá em casa, então a gente tem... ela dorme inclusive comigo, né? Essa semana sim, outra semana não, a gente dorme lá. Então, tá muito chegada. Então, a neta é o filho com açúcar, né? Sim. Então, tanto ela quanto o Bernardo são as paixões aí. E um pouquinho do Galo também, eu sou atleticano, né? Galo, sou mineiro, então torço pro Galo. Sofro muito, mas de vez em quando. E a dona Ivone, sente falta do marido em casa, com tanto trabalho? Tem que entrar, né? Muita coisa ela participa, né? Não tem como, você tem que envolver todo mundo, né? Os filhos, a mulher, todo mundo. Porque realmente é 24 horas, de manhã, tarde, de noite, segunda a segunda. Não é fácil, não. Mas para você fazer as coisas não é fácil. Tudo que vale a pena é difícil. Tem que se dedicar. Tem que dedicar. E acho que ainda dá tempo, mas a gente está vendo assim uma perspectiva muito ruim, né? O Brasil está num rumo muito errado, eu acho. Não tem política pública, né? Não tem... Você não sabe nem para onde você vai, porque o JK acho que foi o último que fez um plano de metas, né? Vou construir Brasília. Né? Foram 5 metas, né? Indústria automobilística, a parte de automobilística, a parte de usina e tal. Agora, quando você não sabe o que você quer, você não vai a lugar nenhum. Porque essas coisas acontecendo assim, todo dia tem uma surpresa. Né? Mas, paixão mesmo são os netos. Que bom. Os netos, a política, a família, tudo ali, tudo junto e misturado. Tá certo. Muito obrigada, senador. Eu que agradeço. Muito bom. E assim nós terminamos mais um episódio do seu Podnext. Hoje, mais uma vez, direto aqui de Brasília, capital federal, entrevistando nossos parlamentares, trazendo tanta informação de qualidade e importante para todos nós brasileiros. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.